Tá. Agora esta chamada está sendo gravada. Pronto, companheiro. Boa noite, companheiros, companheiras. Oi. Ok? Tudo certo? Boa noite, companheiros, companheiras, convidados, né? Para estarmos mais esta noite juntos, numa palestra do nosso... como eu não posso nem falar ex, porque é o que nós falamos agora há pouco, né? Está no sangue da gente, se companheiro uma vez, sempre companheiro. Companheiro Obrigado. Antônio, Carlos, né? É uma felicidade tê-los aqui, poder dividir esse conhecimento, esse momento junto conosco, passar um pouco desse aprendizado, dessa conquista, essa vivência sua, né, durante a sua vida, porque você é um cara de exemplo, né, para todos nós, né, e eu quero já aqui de antemão agradecer o seu tempo, que eu sei que o seu tempo anda corrido também, né, por estar aqui junto conosco, dividindo esse momento com cada um de nós. Agradecer a companheira Onéia, a minha querida amiga e companheira Onéia, por ter nos privilegiado, né, e nos ter conseguido esse tempinho seu aí para estar isso? Aqui conosco, tá? Imagina. Companheiro Jorge, tu vai apresentar o currículo do nosso grande amigo? Com certeza. Antes de eu fazer a leitura aqui, eu vou só informar para os companheiros que eu vou bloquear, por enquanto, as mensagens no chat e depois eu libero para a gente conversar por aqui, tudinho, tá? Só para a gente evitar qualquer coisa novamente. Então, vamos lá. O companheiro, vou chamar de companheiro também. Obrigado. Carlos Sampaio Martins de Barros Júnior é mestre em gestão pública pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, NAIA, da Universidade Federal do Pará, tendo elaborado sua dissertação na área de instituições participativas, com base em pesquisa sobre a efetividade do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado do Pará. É graduado em Pedagogia pela Universidade da Amazônia, UNAMA, atualmente coordenador do Núcleo de Promoção da Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instituição na qual é analista judiciário concursado. Atua ainda como consultor nas áreas de inclusão e aprendizagem para instituições públicas e privadas, conferencista e palestrante em dezenas de eventos, incluindo conferências e fóruns estaduais e municipais dos direitos das pessoas com deficiência. Trata-se de profissional com 24 anos de experiência em diferentes campos. Na área da educação, atuou como professor no ensino básico, na formação continuada de educadores e na pós-graduação. Na área de gestão de pessoas, coordenou equipes com atuação em inteligência organizacional e estágio supervisionado, no que concerne aos direitos humanos e instituições participativas. Foi coordenador estadual de promoção dos direitos das pessoas com deficiência e sofrimento psíquico do Estado do Pará. Exerceu a vice-presidência e a presidência no SEDP-PDPA. Foi secretário de Diversidade da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Foi secretário-geral e presidente da Associação de e para Cegos do Pará. Coordenou o processo de sistematização de 2 conferências estaduais dos direitos das pessoas com deficiência. Participou de 3 conferências nacionais dos direitos das pessoas com deficiência, de forma bastante ativa, na elaboração de várias propostas aprovadas. Idealizou, elaborou e coordenou projetos sociais na área de direitos humanos, financiados por organizações federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada. Então, apenas um breve resumo do currículo aqui do nosso querido Antônio Júnior. É com você, companheiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Obrigado, Jorge, governador. Na verdade, é uma grande honra para nós, para mim, para nossa família, né? Poder estar com vocês. A gente vive, né? O Lion, a mamãe, né? Que sempre está nas atividades, a gente sempre está junto, né? Infelizmente, em face de dificuldades mesmo práticas, né?
A gente hoje não está como companheiro, mas quem sabe possamos fazer esse retorno. Quero, então, também deixar aqui vocês muito à vontade para que a gente possa fazer um diálogo, né? Então, a nossa ideia aqui é ter um diálogo, mais do que uma palestra, né? É a gente estar dialogando junto, né? Para que a gente possa, então, ter aí um melhor proveito dessa nossa noite. Companheiro Jorge, nosso tempo, como é que está? A gente vai... Companheiro, fique à vontade. Você acha que 1 hora tá bom? Quando nós estivermos com 35 minutos, você dá um toque, que aí a gente já, para a gente finalizar em cerca de 45 minutos, eu acho que tá bom? E aí a gente faz perguntas para o final. As perguntas. Agora, se quiserem também fazer as perguntas durante a fala, também eu não tenho problema nenhum com relação a isso, tá bom? Ok. Bom, gente, então vamos aqui ao nosso tema, né? A nossa ideia para essa noite de hoje é falar um pouco sobre a pessoa com deficiência visual na contemporaneidade, as nossas lutas, conquistas e perspectivas, né? Então, a ideia é a gente ter essa abordagem, né, do que a gente tem buscado, do que a gente tem conquistado e quais são os desafios, as perspectivas para o futuro nesse tempo, né? Eu quero começar resgatando, né, a trajetória histórica da pessoa com deficiência, né, na sociedade. Peço que a gente possa refletir um pouco sobre o que era ser uma pessoa com deficiência ao longo da história da humanidade e da pré-história da humanidade. Vocês imaginem que, se hoje nós temos desafios aí ainda a serem enfrentados, imaginem o que era ser pessoa com deficiência, por exemplo, quando nós ainda não tínhamos sequer inventado a escrita, ou seja, na nossa pré-história. Imaginemos algumas dezenas de milhares de anos atrás, ali nas savanas africanas, quando nós passamos a nos tornar humanos, né? Quando nós passamos a andar sobre 2 pernas, enfim, passamos a ser depois Homo sapiens, né? Nós vivíamos daquilo que a natureza nos proporcionava, né? Da caça, da pesca, da coleta, né? E naquele contexto, vocês imaginam que era muito difícil para alguém que tivesse alguma condição diferente, né, sobreviver. A gente estava muito mais voltado para o abandono, né? Nós tínhamos muito mais essa possibilidade do abandono. Só que isso é o que nós temos de indícios, inclusive com algumas sociedades indígenas, né, alguns povos que ainda têm essa prática do abandono, do sacrifício de pessoas que nascem, por exemplo, com alguma deficiência, digamos assim, né? Só que eu fui além, né? Eu precisava investigar mais isso e fui pesquisar, pessoal. Eu descobri o seguinte, né? Estudando, né? Que a realidade da pessoa com deficiência é mais complexa do que você só dizer que havia essa exclusão. Eu consegui localizar trabalhos acadêmicos que colocam a seguinte situação: pessoas que nasceram com condições genéticas, por exemplo, conhecidas como a síndrome de Down, né, ou trissomia do cromossomo 21, para usar o termo técnico, né? Pessoas que com essa condição chegaram à idade adulta. Lembrando que idade adulta é um conceito bastante flexível, né? Hoje, a gente vive aí, muito comum, até 100 anos, por exemplo, tem pessoas que vivem, né? Naquela época, claro que a expectativa de vida era infinitamente menor, mas existem pessoas que chegaram à idade adulta naquela época tendo essa condição. Isso quer dizer o seguinte, que de alguma forma essa pessoa foi acolhida, foi incluída, né? E de alguma forma essa pessoa também conseguiu sobreviver. Então, outras evidências também arqueológicas que mostram que pessoas com deficiência congênitas de caráter físico,
alterações físicas, também conseguiram chegar à idade adulta. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos indícios aí, de acordo com os costumes de algumas sociedades que têm uma característica mais, como se costuma dizer, entre aspas, primitiva, de que elas abandonam a pessoa com deficiência, nós também temos evidências arqueológicas, evidências científicas que dizem o contrário, que em alguns casos essas pessoas também poderiam sobreviver. E o que isso significa, pessoal? Que a gente vive, desde a pré-história, entre a inclusão e a exclusão, entre o acolhimento, entre a possibilidade de receber e lidar melhor com as diferenças e a dificuldade de lidar também com essa diferença. É claro que predominou a exclusão, né? Predominava. Então, nesses grupos, eu não posso dizer que o grupo que estava ali se ocupando em se manter vivo, em se proteger dos ataques das feras, né? Em buscar abrigo, porque a gente está falando aí de sociedades que ainda eram nômades, né? Então, essas pessoas, claro, não temos como dizer que havia uma inclusão, não é isso. Mas havia registros, tem registros de pessoas com deficiência que sobreviveram a essa condição. Então, isso quer dizer que, vamos dizer assim, as nossas mulheres, os nossos homens das cavernas, digamos assim, não eram tão das cavernas, né? Ou seja, às vezes a gente fica pensando, as guerras, né? A insanidade, às vezes, que viceja no nosso mundo contemporâneo, ela nos faz pensar até que ponto, né? Em que medida nós evoluímos tanto assim, né? Então, a gente precisa refletir também sobre isso. Ao longo da história, vocês sabem que já depois da invenção do desenvolvimento da agricultura, né, quando a humanidade começa a ficar mais sedentária, né, ou seja, se fixa em alguns pontos, né, começam a desenvolver as cidades, o que proporciona depois o aparecimento da escrita, né, e aí começa a nossa história propriamente dita, né, a gente já tem isso aí há cerca de 6.000 anos atrás, né, a escrita, no caso, né, 5, 6.000 anos, a gente já começa a ter registros, então, mais precisos de como as pessoas com deficiência eram vistas, né? Vocês sabem que em Esparta, na Grécia, nós éramos jogados no despenhadeiro, né? Quando nascia uma pessoa com uma condição, né, diferente, era sacrificada, né, pura e simplesmente, né? Outras conseguiam sobreviver, mas também excluídas, né? Eram rejeitadas, eram abandonadas, e às vezes podia ter ali a compaixão de alguém e acabar, de alguma forma, sobrevivendo, né? E muito associada também a visões metafísicas, né? O que é uma visão metafísica, né? Atribuir à deficiência algum peso religioso, né? Algum peso transcendental, digamos assim, né? A pessoa tem deficiência, então ela é o pecado, né? Ela está ali pagando um pecado de alguém, seja dos pais, seja da tribo, né? Da comunidade, enfim, de onde ela está localizada. Então, ela ali funciona como um para-raio, né? Então, aquela pessoa nasce com deficiência para expiar culpas alheias, né? Também. Então, isso é muito presente na nossa antiguidade. Eu não sei se vocês souberam, nós tivemos hoje, muito recentemente, um episódio aqui no Pará de um parlamentar, né, que associou a deficiência à visita do capeta, nas palavras dele, né, do demônio, né? Então, ele disse assim, esses casos de autismo, né, que nós temos, que as mães teriam sido visitadas pelo demônio, né? Então, isso é um resquício ainda dessa visão que vem desde muito antiga, né, muito antiga, de associar a deficiência a algo transcendental. E depois, já com o desenvolvimento da história, né, a gente, na Idade Média, que é quando a igreja, o cristianismo passa a ter uma influência muito grande na vida das pessoas, a gente já não tem mais não é tão aceito essa história do extermínio, né? A gente não pode mais matar as pessoas com deficiência pura e simplesmente, né? A ideia é que a gente possa, né, ser visto como criaturas que são filhos de Deus também, né? Nessa visão, né? Em compensação, havia ainda muito aquela ideia também da culpa, né, do pecado. Então, isso estava muito marcado ainda, mesmo, né, depois na Idade Média ainda, né? Quer dizer, então aí você passa a ter uma visão da deficiência como algo ainda muito associado
não mais necessariamente algo que tem que ser eliminado, mas algo que está relacionado também ao pecado e que também, já depois, passa a ser, a deficiência passa a existir, a pessoa com deficiência passa a existir, para que a outra pessoa que não tem deficiência possa exercer a sua caridade. Então, de alguma forma, a gente continua sendo objeto da caridade, né, alheia. Né? Quer dizer, olha, eu existo para garantir que a outra pessoa tenha a possibilidade de fazer uma caridade, fazer o bem, né, para que eu possa, então, ser esse instrumento de que a pessoa que está ali fazendo aquela caridade, que está ali fazendo aquele bem, que aquela pessoa possa exercer isso e conseguir conquistar seu lugar no céu, digamos assim. E é muito comum isso no nosso dia a dia, porque ainda hoje a gente vai atravessar uma rua, vem alguém e diz para a gente, olha, não, eu vou fazer essa boa ação aqui, eu vou te ajudar, porque eu quero o meu lugar no céu. Né? Então, a gente ainda ouve muito esse tipo de coisa. Né? Então, é um resquício aí dessa visão. Mas avançando mais no tempo, surge, então, já no final da Idade Média, né? E aí, pessoal, a gente fala, a Idade Média começa ali no século V, né? Depois de Cristo, né? E se estende ali até o século XV, né? Então, aí 10 séculos a gente está falando de história, né? Mas, então, já no finalzinho da Idade Média passam a surgir instituições como Santas Casas de Misericórdia, né? Que passam a abrigar pessoas com deficiência e outras condições, né? E, claro, nem todas as pessoas viviam nessas instituições, mas as pessoas também viviam nessas instituições, né? Então, não era algo que atendia a todas as pessoas, mas era uma parcela importante né, das pessoas que estavam nessas instituições. E essas instituições não necessariamente serviam para tratar ou ser humanas, né? Era muito mais para tirar essas pessoas do convívio da sociedade, né? Aquela ideia de higiene, né? Higienista, né? Ou seja, você esconde aquilo que não é agradável, né? Então, isso era muito presente, né? Mas foi também nesse momento em que surgem, já depois, né? Na verdade, já na Idade Moderna, né? A Idade Média termina aí, como eu falei, no século XV, lá em 1450, né, aproximadamente, meados do século XV, né? Aí você já entra na Idade Moderna, né? Então, na Idade Moderna, a gente começa a ter aquela ideia da ciência, né? Ciência avançando, o mercantilismo, né? Então, você já vai ter ali, naquele momento da Idade Moderna, uma visão assim, vamos colocar, então, não é mais a questão da religião, não se trata mais não importa a questão tanto do pecado, isso não é mais algo tão importante. Mas eu quero tirar esse povo do convívio da sociedade para tentar curar, ou para, de alguma forma, como eu falei, ter uma limpeza social. Né? Então, essa é a perspectiva, né? Quer dizer, de ter essa perspectiva da higiene, né? Higienista, como a gente chama, né? Isso perdura na Idade Moderna, e já no final da Idade Moderna, já no início da Idade Contemporânea, a gente está falando aqui, tá, pessoal? A Idade Contemporânea é com a Revolução Francesa, então você está falando do final do século XVIII ali, né? Você tem ali, então, o quê? Uma visão já de direitos, né? A ideia de que nós somos pessoas como outras, né? Ainda com dificuldades, com limitações, mas a gente já começa a ter uma noção assim, não, são seres humanos, né? E merecem aí uma atenção adequada. E é nesse momento que surge, por exemplo, o sistema Braille, Louis Braille, né? Uma pessoa cega, uma criança de 2 anos ficou cega, né? E que depois veio a desenvolver um sistema de escrita para as pessoas cegas. E eu estou conversando aqui com vocês graças a isso, né? Quer dizer, aquela história, a tragédia pessoal ali, né, daquela família, ele se furou o olho ao mexer, né, no material de trabalho do seu pai, que trabalhava com couro, né? Ele furou o olho e perdeu a visão, né? Porque houve uma infecção e espalhou para os 2 olhos e ele veio a perder a visão. Então, aquela situação que provavelmente para aquela família foi uma situação ruim, né? Foi uma tragédia, então, digamos assim,
para a humanidade teve uma consequência extremamente positiva, né? Que ele veio a desenvolver um sistema que até hoje nós usamos de leitura e de escrita, né? E que através desse sistema nós nos alfabetizamos, e através desse sistema as pessoas cegas puderam, né, ter mais acesso à educação, enfim, né? Então, para vocês verem, né, que um acontecimento aparentemente terrível, né, para uma pessoa, pode representar algo tão magnífico, né, para um conjunto enorme de outras pessoas, né? E aí, também outras formas, né, naquele momento ali, já da Idade Contemporânea, século XVIII, XIX, né, você já vai ter ali uma série de iniciativas que vão favorecer as pessoas com deficiência, né, pessoas cegas, né, na sociedade, né? Eu queria pular aqui, né, um pouquinho, porque aí é nesse momento que a gente tem ainda as instituições, né, que as pessoas com deficiência têm que ficar isoladas nessas instituições, mas é nesse momento também que a gente tem já a possibilidade dessas pessoas conviverem na sociedade de forma mais efetiva, né? Como eu disse, pessoal, desde a pré-história, você tem exemplos de pessoas que conseguiram conviver em sociedade. Então, nada do que a gente está falando aqui pode ser visto assim como alguma camisa de força, né, uma coisa radical. Havia, o que a gente passeia aqui pela história, são alguns comportamentos mais generalizados. Isso não quer dizer que não havia pessoas que conseguiam conviver adequadamente. Mas é justamente no século XIX, século XX, que a gente vai ter isso mais desenvolvido, né, essa convivência social mais avançada, né? E aí eu faço um parênteses aqui, que ainda na primeira metade do século passado, e aí toda vez que eu falo que o século passado é o século XX, né, eu lembro que eu nasci, eu digo, meu Deus, eu nasci no século passado, né? Então eu sou um homem do século passado, né? Então aí isso já, né, é interessante, né, a gente pensar assim, porque eu fui formado, né, no século, para mim, século passado era o século XIX, né? Mas hoje a gente ainda se refere ao século XX como o século passado, nós já estamos no século XXI, e tanta coisa já mudou também de lá para cá, né? Mas aí, na primeira metade do século XX, nós tivemos uma situação que parece bastante importante a gente lembrar aqui, né? E talvez seja meio que por isso que eu estou conversando com vocês, no mês que está dedicado ao trabalho voltando para a visão, né, do Lyons, né? Porque nós tivemos ali na primeira metade do século XX, mais precisamente, eu acho que foi em 1925, eu tenho certeza que muita gente aqui conhece essa história melhor do que eu, nós temos uma personagem importante da história, uma das pessoas mais inspiradoras, né, da história da humanidade, que é a Helen Keller, né, uma pessoa que era surdo-cega, né, ou seja, ela com 19 meses, se eu não me engano, perdeu a visão, né, e a audição, e ela teve a oportunidade de estudar e de se desenvolver. E em 1925 houve uma convenção de Lions Club, e a Ellen esteve lá e foi a oradora desse momento, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui conhecem essa história, e foi lá que a Ellen fez aquela fala, né, de que os leões seriam paladinos das pessoas cegas, né? E também falou da necessidade de se evitar, de se combater a cegueira evitável, né? E de se erradicar a cegueira evitável. E também tem uma outra fala interessante dela, que diz o seguinte, que caberia, né, esse seria o desafio que ela pediria que os leões a ajudassem, né? Que era combater, erradicar a cegueira evitável e também apoiar no que se refere à assistência social, à educação e à saúde das pessoas cegas, né? Então, eu queria me ater um pouco a essa fala, porque, assim, vejam, a Helen Keller, naquele momento, ela era como o Louis Braille, exceções, né, numa realidade que ainda era muito, digamos assim, desafiadora, precária, pode-se dizer, para as pessoas com deficiência, né? Você ainda não podia falar de autonomia, então ela precisava mesmo fazer essa fala de pedir esse apoio, né? Então, essa ideia do paladino, né, de alguém que esteja ali para dar esse apoio. A gente precisa ler isso de uma forma hoje contemporânea, né?
E aí, depois a gente vai falar um pouco quais são os desafios, o que se espera, então, dessa luta hoje, né? É atual ainda a gente falar que precisamos incluir as pessoas cegas, garantir a educação, a saúde, né? Lions Internacional tem um trabalho importante voltado à prevenção da cegueira, por exemplo, que, claro, é sempre muito importante você poder assegurar condições adequadas de saúde para a nossa população. Mas uma vez que nós tenhamos pessoas cegas, então qual é o nosso papel, né? É um pouco isso, talvez, que a gente vai daqui a pouquinho falar um pouco, né? Do que se espera, né? Do que se espera desse desafio, né? Do que a gente espera da sociedade, o que a gente tem lutado e o que a gente espera da sociedade, incluindo dos leões, né? Incluindo todas as pessoas que se preocupam em servir ao próximo, né? Então, como a gente pode ler hoje, na contemporaneidade, essa fala da Helen Keller, né? Quer dizer, uma coisa é certa, precisamos, sim, de esforços conjuntos para assegurar esse acesso à educação, à saúde, à assistência, como a Helen Keller falou, né? Mas hoje, a gente já vê que as próprias pessoas com deficiência, como era o caso da própria Helen Keller, que naquele momento era uma exceção, mas essas pessoas precisam ter o protagonismo das suas vidas, né? Essas pessoas precisam estar à frente das suas decisões, né? Então, o que a gente fala hoje é dessa inclusão, dessa emancipação. Naquele momento, sequer, que a Helen Keller falou isso, as pessoas sequer estavam participando da sociedade, né? Nós tínhamos acabado de ter a Primeira Guerra Mundial, que foi um evento... eu gosto de fazer essa fala com a interação, né? Por isso que eu estava dizendo assim, porque a gente interagindo, com certeza, fica bem interessante, né? Então, eu não sei se a gente podia... porque o problema do online é esse, né? Quer dizer, se a gente abre o microfone, dá interferência, né? Para os colegas ouvirem, né? Mas... tentar, se você quiser... Pois é, de repente, eu queria propor, Jorge, assim, nós temos ali, então, falamos ali, a Helen Keller em 1925, né? E aí, começando, viu, Jorge? Vocês me retifiquem aí as datas, porque, assim, isso a gente, né, tem essa... são informações que vocês têm, com certeza tem gente aí que sabe muito mais da Helen Keller do que eu, né? Então, assim, a gente teve a convenção, e eu pergunto a vocês, pessoal, quais foram os dois grandes eventos ali no século XX que nós tivemos em que essa questão se produziu como nunca deficiência, né? Uma produção como se fosse uma produção em série de pessoas com deficiência. Alguém poderia me ajudar? A minha memória está meio falha agora, hein, pessoal? Acabei de esquecer. E nós tivemos dois eventos no século XX, né, no século passado, nos quais nós produzimos muita pessoa com deficiência. Vocês podem me lembrar quais foram esses eventos? Eu arrisco umas duas pequenas grandes guerras mundiais. Pois terrivelmente grandes, né? E, assim, esses acontecimentos, Jorge, eles acabaram por ser terríveis, porque o que traz uma guerra, né, pessoal? O que uma guerra provoca? É morte, é destruição, né? É mutilação, né? Então você fabricou, como eu disse, você produziu em série pessoas com deficiência. Uma dessas guerras foi antes da fala da Helen Keller, né? Foi a Primeira Guerra Mundial, como disse o Jorge, que ela veio ali a ocorrer ali entre 1914 e 1918, né? Portanto, alguns anos antes da fala da Helen Keller, acho que foi em Ohio, se eu não me engano, porque realmente a gente lê, né? E depois eu, né, não retoma tanto, mas se eu não me engano, foi em Ohio, né? Essa convenção, nos Estados Unidos, né? O estado de Ohio. E depois, né, de 1939 a 1945, com a Segunda Grande Guerra. E muita deficiência, né? Muitas pessoas com deficiência sendo produzidas. E esses dois acontecimentos, ao gerar essa grande quantidade de pessoas com deficiência, sejam soldados, né, crianças, enfim, todas as pessoas envolvidas ou não, direta ou indiretamente no conflito, né? Quer dizer, envolvidas todas estavam, né? Porque mesmo aquele que as bombas caíam sobre suas cabeças, de alguma forma, naquele momento, se não estavam envolvidos, passam a estar, né? E essas pessoas vão ali estar na sociedade e vão exigir, de alguma forma,
atenção, né? Então, é isso que marca a grande mudança aqui, né? Quer dizer, então, esse acontecimento da Helen Keller foi justamente nesse momento aí, entre esses dois marcos históricos, né? E que a gente passa, então, a ter uma visibilidade muito grande, porque passa a ter muita gente com deficiência. Então, olha aqui, que coisa interessante, triste, mas, ao mesmo tempo, tem um pequeno lado positivo, né? Quer dizer, a guerra serviu, as duas guerras serviu para trazer uma visibilidade também para as pessoas com deficiência. É impressionante porque na nossa vida a gente pensa que uma besteirinha, né? Às vezes, meu Deus, a gente faz uma tempestade, aconteceu tal coisa. E se a gente é só fazer um pequeno exercício, né, governador, Jorge, a cada um dos senhores, de olhar isso, tentar avançar no tempo, né? A gente, como ser humano, tem essa capacidade, né, de se ver no futuro e olhar para trás. Será que aquilo vai ser realmente importante? Às vezes a gente faz uma tempestade, né, num copo d'água, né, mas aquilo parece muito importante naquele momento, mas quando você olha numa perspectiva histórica, aquilo de repente nem foi tão grave, né? E até a guerra, que é um acontecimento terrível, absurdamente, vamos dizer assim, reprovável, mas teve uma consequência boa, né? Pelo menos nesse aspecto aqui, além de outros, né? Mas é claro que a gente não quer que tenha guerra, né? Mas aqui serviu pelo menos para que a sociedade olhasse para essas pessoas com deficiência que já existiam e principalmente, muito mais ainda, para aquelas que passaram a ter uma deficiência em função dos conflitos, né? E naquele momento, então, você começa ali a lutar, surgem as primeiras classes, as primeiras salas voltadas para pessoas com deficiência, para estudantes com deficiência nas escolas, né? Então, você não fica mais só naquela segregação, né? E você passa também a ter ali, depois, a integração de algumas pessoas nas escolas, de acordo com vamos ver se aquela pessoa consegue, ela pode tentar ser integrada numa classe comum. Dependia muito da pessoa se esforçar e conseguir isso, né? E com a nossa luta, né, que vai avançando, quando a gente vai falando por nós mesmos, pelas nossas famílias, né, também lutando, passou-se, então, a se perceber que era importante que houvesse o quê? Que a própria sociedade, e aí já no final do século XX, já se pensa assim, precisa se adaptar. Então, o mundo precisa ser mais inclusivo. Então, o mundo precisa ser um mundo que não exclua a pessoa das suas condições. Seja ela uma pessoa com deficiência, tenha ela uma orientação sexual diferente daquela que é padrão, seja ela uma pessoa negra, uma pessoa de origem asiática, indígena, enfim. Então, mulheres, então a gente passa a perceber que essas pessoas passam a lutar, né, cada vez mais, passam a ter espaço, e a partir desse espaço as pessoas passam a ter os seus direitos respeitados, né? Não sei como está o nosso tempo aí, companheiro Jorge. Olha, já temos 52 minutos, mais ou menos, 50 minutos. Perfeito. Então, caminhando aqui para as nossas 10 minutos finais aqui, companheiro, para a gente encerrar aqui com 1 hora, então, né? Essa primeira parte, e aí a gente fica aberto também para as perguntas após esse tempo. Então, quais são as perspectivas, né? Quer dizer, a gente lutou todo esse tempo para ter essa inclusão, que é o que a gente fala hoje, né? A gente saiu da exclusão, passou pela integração, que era aquela coisa que eu falei para vocês, da pessoa ter que se esforçar para entrar nos lugares, né? Então, passamos a não ser mais objetos da caridade das pessoas, para ser pessoas que são titulares de direitos, né? Então, hoje, o que a gente imagina que seja o papel das pessoas que queiram contribuir para essa causa nossa, né? Primeiro é de respeitar as nossas decisões, né? Respeitar a nossa condição humana, né? Então, nada pode ser feito assim, de cima para baixo, né? Então, a própria legislação diz que as pessoas com deficiência devem ser ouvidas, né? Em todo esse processo. Apoiar medidas que tragam cidadania. E o que traz cidadania? Né? São investimentos sociais baseados em pesquisa científica, né?
Vocês já ouviram falar das emendas PIXs? Vocês já ouviram falar dos parlamentares, deputados, senadores? Positivo. Já ouviram falar, né? Então, esse tipo de coisa não traz inclusão, né? Não gera inclusão. O que gera inclusão é você ter o orçamento secreto, esse negócio de, né? Essas coisas assim, não. O que gera inclusão, pessoal, é a sociedade buscar investir o recurso público ou até recursos da própria sociedade mesmo em projetos que possam ajudar a garantir a cidadania das pessoas, né? Que sejam, olha, as pessoas, de repente nós temos uma associação de pessoas com deficiência, né? Que pode ter um projeto interessante sobre um balcão de direitos, né? Como você garantir o acesso à informação e tal. É um projeto interessante de se apoiar, né? A gente não ficar só naquela coisa da assistência, dá uma coisinha aqui, dá uma coisinha ali. Não. Desenvolver projetos que sejam estruturantes, né? Que garantam a emancipação, a cidadania, né? Então, aí, muitos políticos, né, ficam naquela lógica do assistencialismo, né? Aí, essa emenda PIX, para quem não sabe, né, é um dinheiro que eles têm aí, que vocês sabem que de alguns anos para cá, o Congresso Nacional se tornou muito forte, né, e desenvolveu esse orçamento secreto, essas emendas PIX aí, que eles mandam lá sem projeto, sem nada, para os prefeitos, né? Aí tem toda aquela história de corrupção, né? Toda essa situação, e muitas vezes vão fazendo uma coisa pontual aqui, uma coisa pontual ali, mas não fazem projetos estruturantes que possam efetivamente mudar a vida das pessoas, né? Como investir em educação, em projetos de longo prazo, de médio prazo, né? Então é por isso que qualquer ação, seja da sociedade civil, seja do Estado, ela precisa ter uma visão de projeto, de planejamento, de médio, de curto, médio e de longo prazo, né? É claro que tem momentos que tem que matar a fome das pessoas, porque quem tem fome, como diria o saudoso Betinho, tem pressa, né? Quem tem fome, tem pressa, né? Porque a pessoa não pode morrer de fome, é verdade. Por outro lado, a gente não pode só também se ater a isso. Então, são importantes alguns programas, né? Nós temos hoje, realmente, foram criadas aí muitas universidades, muitos programas que são interessantes porque são avançam. Por outro lado, você tem esse negócio de emenda PIX, né? Você tem orçamento secreto, você tem coisas que acabam que não são muito, digamos assim, edificantes, né? E que a gente tem que lutar. Então, o nosso desafio é isso, é garantir políticas que possam transformar a vida das pessoas. E é isso que a gente espera, não só do Lions Club, não só das companheiras e dos companheiros leões, né? Mas da sociedade, da classe política como um todo, né? E não aquele tipo de fala, como eu falei no início, né? do parlamentar que vira e diz, olha, a pessoa tem estão nascendo muitas crianças autistas porque as mães estão sendo visitadas pelo demônio, né? Quer dizer, você tem uma situação onde aquela mulher, e geralmente já revitimiza a mulher, né? Já é alguém que já sofre por uma série de condições na sociedade, né? E você ainda fala isso, quer dizer, isso é um representante eleito pela população que fala um negócio desse, né? Quer dizer, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Para superar, para investir em superar esse tipo de situação, superar esse tipo de fala, né? Esse é o nosso desafio, é superar essas barreiras, que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Que são atitudes das pessoas, né? São discriminações que ocorrem que a gente precisa superar, né? Então, é muito louvável, é muito importante o desafio que o Lions Club Internacional se coloca, do combate à cegueira evitável, está de acordo com o que foi colocado pela Helen Keller naquele momento, em 1925, e também é muito importante porque a fala dela também continua, né? Não é só a cegueira evitável, como eu falei para vocês. Ela fala também que também todas as pessoas cegas tenham acesso à saúde, à educação. Então, tem pessoas que você não vai conseguir fazer com que elas deixem de ser pessoas cegas, mas nem por isso elas deixam de ter direito à saúde, à educação, e ela também pede o apoio para isso, né? Então, projetos, pessoal, que venham a mudar essa realidade, que venham a garantir esse acesso das pessoas com deficiência à saúde, à educação e assistência, a direitos básicos, desde que ouçam as próprias pessoas com deficiência e que elas tenham um protagonismo garantido nisso, isso é muito importante. Então, resumindo, no que se refere a essa relação com a Helen Keller, né? A gente é muito atual essa fala de garantir esses direitos, porém, a gente já não tem mais aquela ideia necessariamente do paladino, né? Da pessoa que esteja ali naquela condição ali
de ter que falar pela pessoa, não. É a ideia de irmanar, né? É o irmanamento, né? É a ideia do companheiro, né? Porque uma das definições e os companheiros leões veem as pessoas com deficiência, as suas organizações, como companheiros, né? Não como companheiro leão, mas como companheiro na definição, né? Vocês devem... uma das origens, né, da palavra companheiro, das hipóteses, né? Que essas questões linguísticas são sempre controvertidas, né? Mas é aquele camarada com quem eu reparto o pão, né? O companheiro, né? Quer dizer, tem essa etimologia também, né? É aquela pessoa que a gente se irmana, né? Ou seja, a ideia de irmanamento. Então, é esse chamado para estarmos juntos, né? Não só na primeira parte do desafio lançado pela Helen Keller, que é o combate à cegueira evitável, mas também a segunda parte, que é o apoio para que as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, tenham acesso à saúde, à educação e à assistência, né? Então, que nenhuma pessoa cega fique sem assistência, né? Ela faz aquele chamado ali naquele momento para os norte-americanos, né? Mas é um chamado que pode servir para o mundo inteiro, né? Pessoal, teriam muitas outras questões que eu gostaria também de falar, mas eu acho que é importante a gente ter uma limitação temporal. Acho muito importante que de cada uma e de cada um dos senhores, dizer que, mais uma vez, da minha alegria de podermos estar aqui trocando essa ideia juntos, né? E que a gente está sempre à disposição para outros momentos, outras atividades, né? Outros debates, outras questões, mas eu gostaria de ouvir cada uma e cada um dos senhores, perguntas, queixas, reclamações, avaliações, né? De repente, eu não concordo, eu concordo, né? Esse feedback, o que vocês acharam, né? Questionamentos, e a gente poder seguir aqui, tá? Mas, de antemão, eu já reitero da minha alegria, da minha satisfação de podermos ter conversado com vocês e de estar conversando com vocês, porque agora começa essa parte tão importante que é esse diálogo, essa troca aqui com vocês efetivamente. Muito obrigado. Obrigado. Vou continuar chamando de companheiro, tá? Obrigado. Companheiro Antônio, pelas suas palavras. Vamos fazer como sempre. Quem quiser falar, levanta a mãozinha, e aí eu vou chamando pela ordem. Enquanto isso, companheiro Antônio, eu queria lhe fazer uma pergunta. Claro. Existe uma forma correta de se referir à pessoa? Deficiente visual, é cego? Se a gente chamar de cego, a gente está ofendendo, que às vezes fica naquela... Eu vou chamar de deficiente visual, porque se eu chamar de cego, eu posso ofender. Enfim, excelente. Como é que funciona? Excelente pergunta, viu, Jorge? Para evitar qualquer, digamos assim, possibilidade, a gente chama pessoa com deficiência. É o termo que a legislação hoje utiliza. Não é pessoa portadora de alguma coisa, de necessidades especiais, de deficiência, não. Pessoa com deficiência, não é portador. Tá? Pessoa com deficiência. Eu sugiro evitar o termo portador. E necessidades especiais também, todos temos, né? Quem não tem uma necessidade especial, né? Em algum momento, qualquer um de nós pode ter. Então, o termo técnico adequado, legal, é pessoa com deficiência. Nós, pessoas cegas, nós não temos problema nenhum de... aquela pessoa cega, uma pessoa cega. Tranquilo para nós. Né? Assim, de um modo geral. Pode ter alguém que se ofenda, sem dúvida. É aquilo que eu sempre falo. Prudência e canja de galinha, né, companheiro? Nunca faz mal, né? A vovó já dizia, né? Então, o termo correto é pessoa com deficiência, né? Pessoa com deficiência visual. O mais importante é ser dar a pessoa. Por que pessoa, gente? É porque a gente foi muito tempo tratado como coisa, né? Como objeto. Então, é sempre bom botar a pessoa antes, né? Tem uma situação que ela acontece sempre com a gente, que tem muito a ver com isso. Às vezes a gente chega num lugar, e isso é todo dia, tá, pessoal? Não é uma vez, na vez, outra não. A pessoa, ao invés de falar com a gente, fala com quem está mais próximo. É impressionante. A pessoa chega no restaurante, o garçom pergunta, o que ele quer comer? Né? Aí eu vou no médico, o médico fala com quem quiser. Eu vou no caixa, acontecem coisas extremamente desagradáveis. Às vezes, a gente vai tá numa atividade, em algum lugar,
e tem alguém do nosso lado, por um acaso, assim. E aí a pessoa se vira para... Eu estou buscando um atendimento e o atendente, ao invés de se virar para mim, diga, você está com ele? Ou então, às vezes, nem perguntam, o que é mais grave ainda. Fala logo de novo, olha, leve ele ali, faça aqui. Eu digo, senhor, mas a pessoa que está aqui do meu lado, nem conheço. Como é que o senhor está pedindo para que ela faça isso? Ou então, chega na rua, você não sabe nem para onde você vai lhe puxando. E assim, a gente tem que dar um sorriso, né? Tem que fazer, porque se a gente... Qualquer coisa, quando a gente diz, não, tal, às vezes eu digo, tranquilo, fique tranquilo, tal. Mesmo assim, o cara, aquele cego rabugento, né? Aquela pessoa não quer aceitar ajuda, mas eu te pedi alguma coisa, né? Às vezes tá ali, do nada a pessoa chega te puxando, né? E a gente, mas mesmo você sendo educado, a pessoa ainda acha que você tinha a obrigação de agradecer aos céus porque ela tá ali te fazendo alguma coisa. Você nem precisa, então o cara vai te puxando para uma direção totalmente contrária. Então, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu posso lhe ajudar? Você está precisando de alguma coisa, né? É isso. E sempre é a gente que vai tocar no teu braço, né? Que, olha, você quer segurar no meu braço? E não você chegar puxando a pessoa, né? E se você fizer isso, cometer um equívoco, não fique com raiva da pessoa, porque quem está sendo, digamos assim, molestada não é você, é a pessoa, né? E o indivíduo ainda fica com raiva às vezes, né? E mesmo, olha, eu confesso a vocês, às vezes, 99% das situações eu sou bem educado, assim, de não, muito obrigado, tranquilo, então, e a pessoa ainda fica chateada com você, né? Então, eu aproveitei essa pergunta, né, para dizer que nós não somos objeto, né? Nós somos pessoas, então o termo correto é pessoa com deficiência. Nós usamos também muito pessoa cega, mas é possível que alguém se ofenda. Então, pode usar deficiência visual, que é um termo mais tranquilo. Ninguém provavelmente vai se ofender com isso, né? Pessoa com deficiência visual. Embora a gente use também pessoa cega. Jorge, ficou claro? Ficou. E outra coisa, companheiro, você mencionou aí, e eu me lembrei de alguns causos que eu já vi. Um é esse, a pessoa puxa, em vez de deixar você pegar, né, no ombro, no braço. E a outra é falar como se a pessoa fosse, por exemplo, deficiente visual. Fala bem compassadamente. De surdo, como se fosse surdo. Surdo, exatamente. Exato, surdo, exato, é verdade. É comum também, é muito comum. Realmente isso acontece mesmo, né, companheiro Antônio? Porque Muito. eu falo que a gente convive na APAI também, que eu sou presidente da APAI aqui. Perfeito. Muitas vezes as pessoas de fora fazem tudo isso aí que você falou. Eu estou até rindo aqui, porque realmente... E quando é uma criança, ele fica mais indignado, porque ele não gosta mesmo de puxar, ele não gosta daquele tato, às vezes... E as mulheres também, né, né, governador? As mulheres também, às vezes você está ali, as mulheres são, às vezes, até mais um pouco... Porque aquela ideia né, a mulher já é tão vítima de situações, né? E ela acaba tendo muito preconceito. Às vezes uma mulher, por exemplo, cega, grávida, ela ouve cada barbaridade, assim, na rua, né? Semana passada nós estávamos com uma moça anã, fazendo um relato de experiência, né? Falando um pouco. E ela dizendo coisas assim que ela ouviu, que ela teve que passar na gravidez dela, né? Então, as pessoas realmente têm essa visão, né? E a gente precisa realmente combater isso, né? E é isso que a gente espera das companheiras e dos companheiros leões, né? É esse comportamento de apoio nessa luta contra essa discriminação que a gente chama de capacitismo, né? É esse apoio que a gente pede, que a gente espera, né? E sempre com muito diálogo, com muito respeito, com muita tranquilidade, né, governador? Isso. Nós temos aqui duas perguntas. A primeira é do companheiro Glecivan. Companheiro, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Companheiro Glecivan Alves, do Lions Clube Crateús Sertões, nós pertence aqui ao Distrito LA4. Primeiro, parabenizar o companheiro governador e os companheiros aí que estão puxando nesse momento, que, no meu entender, de suma importância. E vale ressaltar que hoje nós temos essa tecnologia que faz com que a gente possa participar desses momentos. Então, acima de tudo, parabéns ao companheiro. E ainda mais, parabenizar o companheiro, e já ressaltando, infelizmente, eu pude pegar o início da palestra, mas o que eu tive a oportunidade de participar, brilhante, pode ter certeza que me enriqueceu muito.
A pergunta que o companheiro Jorge fez, eu acho que essa daí é a que a gente tem mais dúvida, companheiro. E vou lhe dizer, passo constantemente por essas situações, porque a gente anda muito, convive com muitas pessoas, e a gente sempre fica nessa dúvida, né? Ainda mais nos dias de hoje, e até como foi falado pelo companheiro que estava ministrando. Então, a gente, às vezes, para evitar, a gente fica até sem saber como se falar. Perfeito, perfeito. Mas, para mim, eu só quero fazer essa constatação, foi enriquecedora, e eu acredito que nós, enquanto companheiro Leão, nós temos que realmente fazer muito mais desses momentos, partilhar muitas dessas informações, porque quanto mais a gente falar, mais fácil vai se tornar, né? Aqui em Crateús, nós temos o nosso clube, nós temos buscado fazer essa diferença, principalmente nas campanhas voltadas para a visão. E confesso que ainda nós temos um pouco de dificuldade, né? Porque não é fácil se trabalhar todas essas questões, mas a gente vem quebrando essa cultura, né? Porque eu tenho uma deficiência visual, minha deficiência, claro, eu enxergo, mas com uso de óculos. E no popular, um fundo de garrafa, né? Então, Entendo. eu senti muitas vezes isso na pele, mas eu acabava levando muitas vezes na esportiva, né? De ser chamado de quatro olhos, fundo de garrafa. Perfeito. Né? E eu acredito que quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente falar, essa cultura ela vai ficar e vai ser esquecida. Nós temos que mudar. Com certeza. Por isso eu quero parabenizar, meu companheiro, e lhe dizer que foi muito importante esse momento aqui conosco hoje. Eu agradeço, quem agradece sou eu, e quem está de parabéns são vocês por estarem buscando, né? Por estarem aqui presentes. É uma noite de segunda-feira, onde cada um poderia estar fazendo milhares e milhares de coisas, mas deixaram de fazer para estar aqui. Então, isso por si já é alguma coisa, né? E já é muita coisa, né? Eu queria aproveitar para reiterar. Então, né? É pessoa com deficiência, né? Ou seja, não é portador, né? É uma pessoa, em primeiro lugar, né? E se é uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva ou com deficiência mental, né? Algumas pessoas têm problemas com o termo deficiência mental, mas é um termo correto, tá? Pode usar deficiência intelectual também, porque nem sempre, né, a deficiência mental ela é intelectual, ela pode ser de outra natureza, né? E transtorno do espectro do autismo, né, também, que está enquadrado na deficiência mental, mas que tem uma classificação também que pode ser chamado diretamente, é uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, sempre a ideia de pessoa, companheiro, na frente. Fazendo isso, companheiro, não usando portador, está tudo bem, né? Já está de grande bom tamanho, também a gente tem evitado aquela necessidades especiais também, né? Então, é pessoa. Múltipla ainda, né, pai? Oi? E tem a múltipla também, né? Isso, tem pessoas surdo-cegas, né? Que era o caso da Ellen Keller, por exemplo, né? Que tinha cegueira e surdez. Então, sempre usar o pessoa na frente, né? Então, sempre usar o pessoa, que já é grande coisa, né? Você já está dando a ideia de que aquela realmente é um cidadão, uma pessoa titular de direitos, né? Enfim, você já está deixando isso bastante claro. Então, acho que isso é algo que é importante a gente ter, né, essa clareza. Então, acho que depois, então, acho que a partir de hoje a gente não vai ter mais essa dificuldade, né, de ter essa dúvida. Então, tá certo, gente? Então, acho que é importante isso. Podem perguntar, acho que é isso mesmo, a gente tentar ver, e como o senhor falou, o nosso amigo que fez a pergunta ainda há pouco, né, essa última pergunta, essa última fala. É preciso falar sobre essas coisas, porque, por exemplo, essa questão do bullying, né, que você coloca, quer dizer, quatro olhos, né, esse tipo de colocação. Tem gente que vai lidar muito bem com isso. Tem uns que vão fingir que vão lidar bem. É aquilo que eu digo, esse tipo de coisa fala muito mais sobre o caráter e a formação de quem comete esse tipo de comportamento do que sobre a pessoa, né, que está sendo ali vítima, né? Então, assim, a pessoa faz isso, é brincadeira. Mas é uma brincadeira que demonstra que você não sabe lidar com as diferenças. Que, de repente, sua mãe
e seu pai não estão lhe educando tão bem, né? Que a sua escola não está te educando muito bem, né? Não está te formando muito bem, está te formando uma pessoa que está julgando os outros, né? Que está com preconceito, né? Que está com esse tipo de comportamento. Então, dá para viver? Eu vou morrer por causa disso? Talvez, em alguma medida, isso vai afetar o psicológico de algumas pessoas de uma tal forma que a gente não sabe as consequências que vão ter na cabeça de cada um, né? Quer dizer, a cabeça de cada pessoa é o universo, né? Então a gente não tem como saber como a pessoa vai receber aquele comportamento. De repente ela não recebe muito bem, outras recebem melhor, outras fazem de conta que recebem melhor, porque tem que tocar a vida, não vai poder morrer a cada vez que sofrer uma discriminação. Quantas discriminações eu sofri, né? E eu tenho que seguir. Isso faz bem? Não, não faz bem, né? Mas fala, como eu falei, fala muito mais sobre quem está cometendo esse, digamos assim, esse comportamento do que sobre mim, né? Então, é ruim, quer dizer, você ser uma pessoa assim, né? E a gente sabe que existe muito isso, e as pessoas, porque antigamente isso era normal. Não, não é que seja normal. É que a gente tinha que aceitar, né? Mas como era normal mulher apanhar de homem. Sempre foi, vamos dizer assim, normal. Se a mulher não começasse a se organizar, né? Se não tivesse uma legislação toda em torno disso, isso ia continuar normal. Era comum, mas era certo? Não, né? De forma nenhuma. Né? Então, não é porque era comum que era certo. Então, a gente tem que mudar isso. E o companheiro tem toda a razão. Me permita chamá-lo de companheiro também, em que alguma medida somos, né? E somos irmãos, né? Acima de tudo, como eu digo, a gente pode não ser filho do mesmo pai, né? Mas todos aqui temos uma origem comum. E eu não estou falando aqui nem de religião, né? Nem precisa ser religioso para reconhecer que nós somos irmãs e somos irmãos. Porque mesmo que você acredite só na ciência, todos nós derivamos de um mesmo ancestral, né? De um mesmo tataravô, né? Então, seja aquela bactéria que estava lá no oceano, seja Adão e Eva, ou seja, qualquer explicação que você tenha, nós temos uma origem comum, nós compartilhamos uma casa comum, esse nosso pequeno planetinha aqui, né? Que visto no espaço não é nada, né, pessoal? Nós somos o quê? Uma poeirinha, né? E às vezes a gente se acha tanto, né? Se dá tanta, né, importância, na verdade, nós somos apenas, né, assim, transitórios, né? Ao mesmo tempo que somos muito, somos pouco também, né? Então, acho que a gente precisa ter essa dimensão e nós, ao fim e ao cabo, somos irmãs, somos irmãos, né? Ok. Companheira Ionete, abra seu microfone, por favor. Ainda não abriu. Ainda está fechado o seu microfone, companheira. Depois da companheira Ionete, a gente ainda tem a companheira Marli para fazer pergunta. Aí abriu, né, companheiro? Agora. Ah, tá, obrigada. Primeiramente, eu quero parabenizar ao companheiro Elvis para trazer essa discussão. Eu fiquei tão encantada, porque eu sou apaixonada pela inclusão. Apaixonada mesmo, de coração. E companheiro Antônio, né? Não é isso? Isso, Antônio, perfeito. Antônio, deixa eu te falar, companheiro, nós fizemos agora, e todos os companheiros que estão nos ouvindo. Esses dias agora, nós fizemos uma ação onde nós arrecadamos R$ 7.500 só para doação de óculos. E, para nossa surpresa, nós fizemos todo na escola Laios. E dentre os alunos que nós fizemos o diagnóstico, foi diagnosticado uma criança com 9 graus, que a diretora foi chamada, que hoje eu sou aposentada, graças a Deus, e a diretora da escola foi chamada, porque a criança não se enquadrou na questão do grau do óculos. E, para nossa surpresa,
a criança, como sempre a gente fala, nós que somos educadores, a criança ela sempre sofre na escola com a questão do bullying. E até hoje a gente não conseguiu ainda, enquanto educadora, enquanto educadores, pelo menos minimizar o bullying. E a criança era aquela, porque ela é cega, porque ela não enxerga, bota ela na frente, faz isso e faz aquilo. E a gente se deparou com esta situação. E daí a gente conversou com a companheira, que hoje é diretora da escola, que a gente vai procurar meios de como conseguir encaminhar essa criança para Goiânia. Porque tem a Clínica dos Olhos em Goiânia, né? Nós temos esse projeto lá em Goiânia. E eu sei que é muito difícil, mas é uma criança com 9 anos. Hoje ela tem 9 anos e ela já não consegue mais praticamente nem enxergar. E a nossa escola ela ainda não está adaptada totalmente, porque isso aí depende do investimento. Na escola ainda não tem um braille. Como que essa criança, coitada, vai chegar um nível de escolaridade se hoje ela precisa estudar através de um braille? E como nós vamos fazer essa criança a ter uma aprendizagem no futuro? Então, assim, foi muito louvável. Eu aprendi muito, eu já entrei um pouco, já tinha começado, mas o pouco que eu assisti valeu muito a pena. Porque eu sempre procurei muito ajudar as pessoas com aspectos de transtornos, tanto autista como qualquer outro tipo de transtorno. E, companheiro, eu quero lhe dizer que eu vou lhe chamar no PV. Vou lhe chamar no PV, você vai me ajudar muito, porque agora nós estamos com um projeto para trabalhar a questão das patologias com as crianças com transtornos, porque eu sei que é muito difícil, e por ouvir a sua fala, você tem muito conhecimento e você vai nos ajudar bastante. Com certeza, estou à disposição, tá? Não sei se é muito, não, mas o que a gente puder, a gente está fazendo, né? A gente está tentando ajudar, sem dúvida. Muita gentileza, muita generosidade sua aí, né? Dizer que tem muito conhecimento. Muito obrigado. Pois E é. qual é a sua cidade? A minha cidade, eu sou do Lions Clube de Paragominas. Paragominas. Perfeito. Paragominas. Eu estarei aí quinta-feira. Aqui em Paragominas? Em Paragominas, no fórum. No fórum? No fórum. Pois eu vou... mais ou menos essa palestra lá no fórum. Se a senhora conhecer pessoas que atuam nessa área, lá, pode dizer para comparecer no salão do Tribunal do Júri, às 9h da manhã, e aí já faz a inscrição lá, e vai ser quinta e sexta-feira. Nós vamos aprofundar todas essas questões que nós falamos aqui. Que coincidência. Pois eu sou amiga do promotor e o defensor público. Avise para eles. Eu vou lhe mandar, então, daqui a pouco. Me mande aí uma Oi. Oi aí tem que ser no WhatsApp, né? Isso. Eu não sei se... Eu vou falar o WhatsApp. Posso falar? Pode ser da companheira Oneia também, se for o caso, ou enfim. Mas aí eu posso já dar aqui. A senhora me dá um oi lá. 9831791, né? 98317. Mas aí o companheiro Jorge pode estar me passando. Então pronto. A gente já passa aqui e já vê. Também o nosso Instagram. Vocês podem seguir lá também. A gente está fazendo sempre está postando alguma coisa. Está começando agora a postar algumas coisas sobre isso, que é o AC Barros JR. AC Barros JR. Vou ver se a gente põe aqui digitado. Já botamos, já colocamos, já marcamos aí vocês. Aqui a assessoria, aqui é rápida, olha aí. Muito obrigado. E a gente já está, então, aí, AC Barros JR, só seguir também lá no Instagram, que a gente vai trocando essa ideia. Hein? Já estou seguindo.
Agora é o meu querido governador, o companheiro Elvis. Nós estamos sentindo a sua presença no nosso clube. Estou acompanhando direto as suas visitas aí. O senhor já veio em Bragão, o senhor já veio pertinho da gente, ainda não apareceu no nosso clube. Não, companheiro, Hoje nós vamos começar as visitas agora, dia 14 de novembro. tá. Aí Hein, vamos... companheiro? Por que você não deixa para vir visitar o nosso clube no dia do nosso jantar beneficente, com o sorteio do nosso bingo? Eu vou ver com a companheira no particular e nós vamos alinhar isso aí. Pois é, porque Lembrando você que o não tá companheiro encantado. governador não tem todo o dinheiro do companheiro do governador do estado, né? Que pode sair viajando por aí, né? Com aquela comitiva toda, né? Então, né, governador? Falou tudo, viu, A companheiro? realidade não é tão assim, né? Aí que a gente está acostumado, pega o nosso governador aí, vai para lá, vai para cá, né? Vai para ali, vai para lá, é mais fácil, né? Pega o Pois aviãozinho, pega o jatinho, né? Já está Mas lá. aí, olha, vai ser em dezembro. Se meu espírito não me engana, vai ser no dia 3 de dezembro. Vou até pegar 3? a cartela aqui, ver se dá para ver aqui a nossa cartela. Eu vou lhe chamar no particular, nós vamos ver isso aí, companheiro. Então, Tá bom. tá? Pois é. Eu, companheiro, Pois é, companheiro. eu ia lhe falar do hospital dos olhos aqui em Sinop e Cuiabá. Mas é mais perto para vocês aí em Goiânia, porque o nosso que dá mais de 1.000 quilômetros de diferença. Entendeu? Pois é, essa criança precisa muito, é uma criança humilde, não tem condições, e só foi diagnosticada foi no período desse trabalho que nós fizemos agora. Okay. E a criança não tem nem como usar o óculos, ela vai ter que fazer um tratamento bem aprofundado nessa questão. Mas, companheira, também deixa eu dizer o seguinte, com certeza que vocês podem ver uma forma de... Aí vocês estão em Paragominas, pega Belém, Brasília, chega em Goiânia aí, né? É uma possibilidade. Mas também, assim, pessoal, lembrando que essa criança ela é uma cidadã que tem direitos, né? Então, assim, se Lions Clube puder, além de repente, viabilizar algo, mas poder garantir o acesso dessa pessoa ao direito dela, né? Seja a partir do Ministério Público, seja a partir da Defensoria Pública, seja a partir de uma provocação administrativa na Secretaria de Saúde, né? Tudo isso são medidas que a gente pode fazer, né? O apoio a essa família para que ele consiga, porque às vezes não pode ser que a gente como Lion não consiga resolver, que vocês no Lion não consigam resolver a questão, mas podem ajudar a ter caminhos, né? Para resolver essa questão e abrir essas portas, né? Que isso também é algo importante, né? Quer dizer, não necessariamente resolver diretamente, mas contribuir de alguma forma. Ou então, olha, a gente garante, de repente, um apoio para o deslocamento da família, de uma pessoa da família e da criança até o tratamento, mas o tratamento vem a ser custeado pelo governo, através do tratamento fora de domicílio, que é o TFD, né? Então, ver forma de contribuir também, não necessariamente resolvendo toda a situação, mas também ajudando essa pessoa a ter acesso a esse direito. É isso que a gente estava falando durante a nossa fala, né? Essa pessoa é uma cidadã, né? É uma pessoa que é titular de direitos, essa criança, essa família, e, portanto, tem que se garantir isso. Nem sempre é um processo fácil ou rápido, mas se a gente puder contribuir nisso, a gente vai estar também fazendo um ato de cidadania, né? Acho que temos outras perguntas, né? Obrigada, eu agradeço. Eu que agradeço. Companheira Marli Cuesta, lá de Natal. Companheira, abra seu microfone, por favor. Até que enfim. Boa noite, gente amada, companheirada amada. Boa noite. Parabéns, governador Elvis. Nossa, mãe, esses treinamentos que vocês estão nos proporcionando são de uma riqueza ímpar. E nós sabemos que todos os dias a gente aprende, não é? Eu digo sempre que eu vou estar mais velhinha, mais catiça, mas eu vou continuar sempre com essa sede de
de conhecimento, né? Companheiro Jorge Guerreirão também. Parabéns à companheira de Paragominas, não dá para ver o nome dela completo, e ou alguma coisa. Ionete Soares. Parabéns pelo trabalho. Nossa, essa é a nossa missão, não é? E a gente só pede a Deus que nos proporcione saúde, principalmente, não é? Para continuarmos essa missão abençoada, amparando as nossas comunidades, né? Levando conhecimento. Isso é muito importante. Parabéns ao professor Antônio, mas que riqueza de Obrigado, professora. que vocês nos trouxeram. Parabéns. Olha, gratidão, gratidão. Que Deus lhe proporcione cada vez mais saúde e sabedoria. Obrigado. Claro, Que né? isso. A todas nós, Querido, todos nós. veja só. Olha, companheiro Antônio, nós, pelo Laios Internacional, é uma das causas globais, não é? Perfeito. A visão. Então, nós, por exemplo, no nosso clube, eu sou do Laios Clube de Natal Futuras Gerações, o nosso clube é novinho. Vai completar 4 anos agora, ele foi criado, foi formalizado no dia 3 de novembro de 2020, em plena pandemia. Né? E nós gostamos de fazer esse trabalho, de levar conhecimento para as famílias que são atendidas por nossas ações, pelos nossos projetos, e também a sociedade de um modo geral, não é? Perfeito. Porque o que a gente faz, né, pelas causas globais, não é? A gente leva muito conhecimento, principalmente para essas famílias que são atendidas pelas ações do nosso clube. E o que eu gosto de fazer é isso, levar conhecimento, alertar as famílias, não é? Conversar, levar informações mesmo, porque as famílias são muito carentes de informações e conhecimentos, não é? A gente sabe que é uma deficiência muito grande das nossas famílias. Mas o professor Antônio, por exemplo, eu tenho certeza que ele tem muito mais conhecimento, muitas causas vivenciadas, não é? O que nós, por exemplo, podemos fazer mais além do que a gente já... Alguma coisa assim que nós, como clubes, como organização da sociedade civil organizada, podemos fazer além de correr atrás para conseguir os óculos, fazer as consultas com as crianças nas escolas, atender os idosos também, porque nós temos muitos idosos que perdem a visão por conta da catarata, né? Da catarata e do diabetes, né? Mas eu fico assim muito preocupada de que tenha mais algumas ações que a gente tenha condições de fazer, além do que a gente já faz, não é? Excelente. Além dessas informações que o senhor nos traz, o que seria mais ou menos assim que o senhor sente que a gente poderia fazer mais uma ação nesse sentido? Excelente. Muito obrigada, querido. Deus lhe abençoe, viu? Eu é que agradeço, a todos nós, minha irmã. Jorge, como é que estão nossas inscrições aí? Temos muitas perguntas, só para a gente ver se tem que falar mais rápido, mais devagar, como é que está aí? Não. Aqui encerrou, ninguém mais levantou a mão. Só muito aqui no chat dando parabéns a você. Agradeço. Gratidão, gente. Então vamos... Perdão, pode continuar. Não, só ia avisar aqui para o companheiro Glecivan que está sendo gravado, companheiro. Depois a gente vai disponibilizar sim. Viu? Não se preocupe. Perfeito, Jorge. Então, aqui respondendo ao nosso último questionamento, em primeiro lugar, dizer que eu estou aqui maravilhado com o vento, companheira, com o vento que sopra aí na sua direção, né? Que coisa maravilhosa. Você está em Natal, cidade magnífica,
provavelmente próximo do oceano, com esse vento todo, hein? Que delícia. Estou ouvindo, né? Eu até tive que fechar o lado da janela aqui, porque está um vento maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou aqui também próximo aqui às margens da Baía do Guajará. Não está essa ventania toda oceânica aí, mas pelo menos também não tá ruim, não, viu? Então é isso mesmo, é isso que a gente tem que ver, né? Que a gente às vezes pensa, meu Deus, o que a gente pode fazer mais, né, companheiro? A gente que não está numa situação ruim, quem sabe pode, né, ajudar quem está numa situação que está E já lhe convido não para tão quando boa, né? pensar em férias, venha Natal, viu? Opa, que excelente, excelente. Venha Então, Natal, companheira. olha, eu estou pensando em Natal, tá bom? Já estive aí, uma experiência maravilhosa. Então, gente... Temos aqui um quarto de hóspedes que Opa! eu faço no escritório. Quando Que tem hóspede, alegria! eu corro. Obrigado, muito obrigado pela Aceita muita generosidade. Dos outros companheiros, não é? Obrigado. Obrigada. Então, gente, eu queria aqui referenciar aqui o seguinte, né? Esse, viu, companheiro, talvez seja a grande questão, né? O que a gente pode fazer mais, né? Como é que a gente pode fazer mais, né? Essa ideia de servir, efetivamente, né? Como é que potencializa o nosso serviço? Como é que o nosso serviço pode mudar a vida das pessoas? Então, eu tendo, pela minha formação, a pensar em ações coletivas, ações que possam ser estruturantes. É importante, como eu disse, matar a fome das pessoas. É importante fazer aquela atenção ali imediata. Mas é ainda mais importante você criar condições para que aquela mudança seja transformadora. Então, quando a gente pensa em projetos, por exemplo, companheiro, que possam dotar uma escola de algum recurso diferenciado, por exemplo, um recurso que permita que as pessoas cegas consigam aprender melhor, com algum recurso pedagógico que permita isso, com jogos pedagógicos, né? Com recursos que podem ser utilizados por mais de uma pessoa, isso, por exemplo, é algo interessante. Apoiar a formação de professores, de educadores, são ações importantes também que mudam a vida de muita gente, né? Ajudar as pessoas a terem acesso aos seus direitos e zelar para que as políticas públicas sejam políticas não das emendas PIXs, né? Não políticas voltadas para atender ao interesse de um político, de algum candidato, do parente, do amigo, né? Mas que possam ser políticas transformadoras. Políticas que sejam baseadas em pesquisa, o que realmente é necessário. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tem muitos parlamentares que colocam emenda para comprar uns óculos aí, para a pessoa que esse óculos que vai enxergar pela pessoa cega, praticamente. São óculos que custam 15, 20 mil reais. E, na verdade, não é nada disso. Você, com um recurso que custa R$1.000, faz o mesmo serviço. Mas o cara, para aparecer, aí vai e compra esse tipo de coisa. Então, está atento a isso, entendeu? Participar, de alguma forma, da vida da sociedade. Se vocês puderem, olha, participar dos conselhos, né? Estar ativo, vigilante, como o dinheiro público está sendo utilizado. Pessoal, a gente fala muito que o Brasil é um país complicado e tal. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? A pergunta é essa, o que eu estou fazendo? Porque reclamar é facílimo. Mas o que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Vamos pensar aqui, por exemplo, os Estados Unidos. Lá é patriótico você fazer um protesto, você ir, né? As pessoas estão acostumadas, tem um capital social. Não é à toa que é o berço não só do movimento leonístico, né? Mas as pessoas ali estão acostumadas a lidar com os problemas de forma coletiva. As cidades, as pessoas vivem as suas cidades, né? Vivem a gestão das suas cidades, né? Tem esse capital social, essa participação, esse olhar. Então, ações que mudem a vida das pessoas, né? Investir em coisas que possam servir a mais de uma pessoa, né? Dotar nossas escolas de recursos pedagógicos, por exemplo, ajudar na formação de professores, né? Garantir que as pessoas tenham acesso ao direito. Por exemplo, você, de repente, tem advogados, pessoas do direito nos clubes,
Por que não monta um balcão de direitos? Leva esse balcão de direitos para as escolas, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Companheira, são inúmeras ações que nós podemos fazer, que trazem cidadania. De repente, você garantiu o acesso dessa pessoa à justiça, ao direito, é muito melhor e, às vezes, mais econômico do que dar alguma coisa. Né? Então, são todas essas medidas. Eu poderia passar aqui a noite inteira elencando algumas possibilidades, se eu conseguisse lembrar de tudo também, porque eu também não sei tudo, muito pelo contrário. Né? Mas são muitas as possibilidades. É fazer mais. É realizar aquilo que Paulo Freire diz, que todo ser humano tem a ontológica vocação de ser mais, de fazer mais. E diz também que o sonho, que se sonha junto, não é apenas um sonho, pode se transformar em realidade. Essa é a palavra, né, do nosso grande educador brasileiro, Paulo Freire, que nos diz isso. Né? Então é isso, gente. É lutar, é construir uma realidade melhor a partir da nossa ação. Né? Não sei que hora está previsto o nosso encerramento, mas eu queria encerrar com sempre eu procuro fazer uma reflexão que vá além do tema que a gente está tratando aqui. Então, eu queria falar para vocês um pouco. Companheiro Jorge, teria os 8 minutos aí? Como é que está? Com certeza, companheiro. Tem sim. Perfeito. A companheira Rosa quer fazer uma pergunta antes de repetir. Então, pronto. Por não. Aí a gente já caminha para as considerações finais, ou então o tempo que vocês quiserem, como eu disse, a noite hoje é de vocês. Dá para ir até meia-noite, 1h da manhã, fica à vontade. Então, estamos aqui. Nem quando é bom, vai longe. Companheira Rosa, pode Rosa falar. com a palavra. Senhora Rosa. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa É noite. muito boa a sua palestra, professor Antônio Carlos. Já lhe conheço, porque eu sou amiga da sua mãe. Eu sou do Excelente. Lions Clube Belém Marco. E Excelente. eu gostaria só de uma sugestão para o nosso governador Elvis, de levar essa palestra para a convenção, porque aqui está vendo que é um número reduzido de pessoas do Lions, então lá vai ter muito mais pessoas, muitos associados que poderão receber esta grande palestra do professor Antônio Carlos. Parabéns. Obrigado. Uma sugestão. Bem anotada, companheiro. Obrigado, companheiro. Então, gente, eu queria encerrar aqui, né, fazer aqui as considerações finais, por isso que eu pedi 8 ou 10 minutos aí para o nosso querido governador e o Jorge, enfim, a cada um e a cada um de vocês. Eu queria falar um pouco sobre um acontecimento no Brasil. Não sei, tem algum mineiro aqui na nossa reunião? Acho que não, né? Tem uma Sou mineira? mineiro, mas sou filho deles. Alguém aqui conhece Tem a esposa expressão... de mineiro. Tem esposa Alguém- de mineiro, professor. Então, vocês conhecem a expressão trem de doido, não conhecem? Conhecem essa expressão? Sim. Perfeito, gente. E eu queria um pouco que a gente falar um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês sabem meio que a origem dessa expressão, mas existe uma cidade em Minas Gerais que no início do século XX, lá pelos idos de 1906, 1910, passou a abrigar um grande manicômio, um hospício, como se dizia, né? Alguém sabe o nome dessa cidade aqui? Vocês lembram? Chama Barbacena. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Todo mundo já ouviu esse bordão, né? Então, vocês sabem que Minas é um estado montanhoso, né? Tem um relevo bastante complexo. E algumas cidades são muito frias. Barbacena é uma cidade fria, né? E Barbacena abrigava esse local, esse hospício. No auge, viu, pessoal, esse hospício chegou a comportar, ao longo da sua história, cerca de 60 mil pessoas. Foi o maior manicômio do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Nesse espaço se deu aquilo que a jornalista Daniela Arbex, a Daniela Arbex é uma jornalista que tem se dedicado a estudar algumas tragédias do Brasil.
E ela diz que lá nesse hospício se cometeu o chamado Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, nesse espaço onde chegou-se a viver 60 mil pessoas, havia uma vala a céu aberto que percorria todo esse espaço, que tinha todo tipo de imundície. Em alguns momentos, na maioria dos momentos, na verdade, da existência deste espaço, vocês sabem o que é forragem? Alguém aqui é do campo, tem essa cultura do campo, essa vivência no campo, na agricultura, na pecuária. Vocês sabem o que é forragem? Não. Forragem, feno. Ah, sim. Ou Isso palha, coloca para animais, né? ou talvez palha seca, ou alguma outra, algo que possa ser parecido, mais familiar. As pessoas, falei que Barbacena é uma cidade fria. Não havia lugar dentro das acomodações para as pessoas, e essas pessoas dormiam no pátio. Dormiam sob a forragem. Você jogava a forragem no chão e essas pessoas dormiam ali. Imaginem as condições sanitárias disso. Imaginem uma noite fria em Barbacena. O que acontecia, pessoal, de manhã, ao raiar do dia? Qual era o cenário que se encontrava? Alguém pode me ajudar aqui a pensar o que poderia ter acontecido durante a noite, das pessoas dormindo ao relento, em cima da forragem? O que poderia ter acontecido durante o dia? Quando amanhecia, qual era a realidade? Provavelmente teria algumas pessoas mortas. Mortas por algum processo de hipotermia, agravado pelas condições de subnutrição, porque a alimentação era a pior possível, podre, né, geralmente com materiais estragados. Né? E imaginem que isso perdurou durante praticamente todo o século XX. E lembrem que eu falei para vocês que o século XX já está na idade contemporânea, após a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem, né? Inclusive após a proclamação da República do Brasil, passou por vários sistemas de governo, mas no século XX, boa parte do século XX, o Brasil viveu sob períodos de ditadura e muito pouca gente conheceu essa história. Muito bem documentada, tá, pessoal? Essa jornalista, ela é a mesma que escreveu sobre aquela tragédia da Boate Kiss, de Brumadinho, também ela tem se dedicado a essas grandes tragédias nacionais. E vocês sabem, pessoal, que, na pesquisa dela, o que ela encontrou, qual era uma das piores coisas que aconteciam lá? Pensem em uma coisa muito ruim, e provavelmente vai ser pior do que vocês estão pensando. Alguém poderia me sugerir o que acontecia diante de tanta crueldade, tanta morte? O que vocês acham que acontecia? Me deem aí uma ideia de algo muito ruim que acontecia lá. Companheiro, só para colaborar, eu tive a oportunidade, um tempo atrás, de fazer um estudo onde se dizia que mais de 60 mil pessoas morreram nesse manicômio. Exato, foi isso. Exato, é isso. Mais de 60 mil pessoas passaram por lá em algum momento. Mas não posso afirmar que todas morreram, né? Mas mais de 60 mil pessoas. É muita gente, né? Muita gente. E eu pergunto para vocês, qual a coisa mais cruel que vocês acham que acontecia lá? Ou pelo menos uma das mais cruéis, porque é tanta crueldade que a gente nem sabe dizer qual era a mais cruel. Pelo jeito de jogar nessas valas que o companheiro falou, né? Também, né? Com certeza tinha isso. Mas uma das coisas que foi documentada, companheiro, foi o seguinte: como havia muita morte e havia uma escassez de corpos, como eles chamam de peças, nas faculdades de anatomia para estudo, eles vendiam corpos. Havia um tráfico de corpos humanos vendidos e era uma forma de ganhar dinheiro ali, com a venda dos corpos dos falecidos. Eu digo isso a vocês o seguinte: as pessoas que trabalhavam lá são pessoas como nós. Não eram monstros. Dezenas, centenas de pessoas passaram por lá. Milhares de pessoas trabalharam nesse local. Mas elas faziam o seu trabalho. É como a grande filósofa Hannah Arendt, ou Arendt, como queiram, escreveu sobre o Adolf Eichmann.
o Adolf Eichmann, que é o cara que planejou, que executou, que fez toda a logística do extermínio dos judeus, né, na Segunda Guerra. E ele dizia, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. Então, ela diz o seguinte, que às vezes as pessoas banalizam o mal e elas fazem meio que no automático. E aquelas pessoas que trabalhavam ali, tinha algumas pessoas, e no livro ela trata isso, a Daniela Arbex, ela diz, é o Holocausto Brasileiro, o nome do livro, repito. E ela diz o seguinte, que algumas pessoas se rebelavam, assim, ficavam... Mas o sistema impunha aquela situação. E aquilo parecia normal. E é algo, pessoal, que aconteceu no século XX, não foi há tantos tempo atrás, assim. Aconteceu no século XX e foi extremamente cruel. Mas as pessoas que estavam ali eram pessoas como nós. Então, essa reflexão é para a gente pensar o seguinte, pessoal. Às vezes, a gente até pensa que está fazendo certo ou que está fazendo o nosso trabalho. Mas a gente pode fazer diferente. A gente sempre tem uma escolha. A gente sempre pode escolher algo melhor. Às vezes, a gente passa pelas nossas grandes cidades e sequer se permite sentir um minuto que seja, nem precisa, às vezes, fazer nada, pessoal. Se puder fazer, melhor. É claro que é melhor. Mas é pelo menos sentir a dor daquelas pessoas e dedicar um minuto do seu pensamento àquelas pessoas que estão ali em situação de rua, de drogadição, né, de dependência química, que podemos vê-los como pessoas fracas, como pessoas derrotadas, mas ninguém está aqui, talvez, para julgar, né, ou para se colocar numa situação pior, porque podia ser um de nós, a nossa trajetória a gente nunca sabe, né? Podia ser um filho, poderia ser alguém. Então, a gente sempre pensar, né, olhar o outro e ver o que a gente pode fazer. Como disse a companheira, como é que a gente pode fazer mais? Que tipo de ação a gente pode fazer para, de repente, dar um alívio imediato para alguma situação? Ou, quem sabe, talvez até soluções mais duradouras, projetos que venham realmente mudar a vida das pessoas, né? Porque a gente, às vezes, pensa que está fazendo e nem sempre está, né, tá fazendo o máximo, pode fazer um pouco mais, né? Ou a gente acaba se acostumando, como essas pessoas que trabalhavam nesse manicômio se acostumaram com tanta morte, com tanta insensatez, né? Às vezes, pessoal, as pessoas iam parar lá, sabe por quê? Porque estavam numa situação de alcoolismo, e aí tinha o trem de doido. O que era o trem de doido que eu comecei a falar? É porque passava o trem nas cidades e ia recolhendo as pessoas e levava para Barbacena. Vocês sabem que o transporte ferroviário é muito forte lá em Minas, né? E aí tinha esse trem mesmo, e lá era o ponto da linha do trem, né? E levava essas pessoas. Às vezes era uma menina que perdia a virgindade, vejam, em condições que a família reprovava, ia parar no manicômio. Vocês percebam a gravidade da coisa? Às vezes era o inimigo político de um coronel, de alguém da cidade. E aí, a gente pensar, né? E aí você me pergunta, mas olha, em 1960, 70, isso durou até 80, até a Constituição, praticamente. Já não havia lei, não havia imprensa. Nós já estávamos vivos, inclusive, né? A maioria de nós aqui, né? Por que isso se mantinha? A indiferença das pessoas. E também, vocês sabiam que naquela época tinha ditadura, tinha censura, então poucas eram as matérias que repercutiam, até porque era com dinheiro público que se fazia isso, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que dizem, e aí me permitam um comentário, ficam elogiando o Maduro, né, lá na Venezuela, ou ficam pedindo ditadura militar no Brasil. Eu acho que essas pessoas talvez não conhecem a história, não saibam o que é uma ditadura, seja de esquerda, seja de direita. Ditadura nunca é bom, né? Nunca é bom regimes autoritários. Por isso que as pessoas acontecia esse tipo de coisa e a sociedade nem ficava sabendo, porque tinha censura, porque tinha ditadura. Então, às vezes, a ideologia da esquerda, da direita, deixa a pessoa meio... E aí, essa pessoa parece que fica um pouco prejudicada, né? Às vezes, a pessoa está dizendo que fica cega, mas esse cego é aquele que realmente não quer ver, né? Não é a pessoa cega que não enxerga fisicamente, né? É aquela pessoa que fica... possuída pelas ideologias, né? Seja de qualquer ideologia que seja. Então,
É esse pensar, esse avaliar, esse olhar sobre a nossa prática, sobre o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer mais, será que a gente está entendendo o que está acontecendo, será que nós não estamos aí nessas bolhas da internet, né, que a gente só vê aquilo que, uma informação de um lado. Então, é essa reflexão, deixar aqui também uma sugestão, além desse livro, é um livro um pouco forte, talvez, para as pessoas lerem, porque fala de coisas muito tristes que aconteceram nesse manicômio. Mas eu quero deixar uma outra sugestão, que é um livro que transforma a nossa vida. É um livro chamado Em Busca de Sentido. Queria deixar essa sugestão para cada companheira e cada companheiro aqui. É a história de um psicanalista, de um psiquiatra que vai parar no campo de concentração. É o Viktor Frankl. Quem é da área da psicologia conhece esse livro. Em Busca de Sentido. É um livro que transforma a nossa vida. Eu recomendo, às vezes a gente reclama, acontece uma besteirinha na nossa vida, a gente está reclamando. E é um livro que traz isso, que fala desse sentido do viver, né? Então, isso não é um tema da nossa palestra, mas eu sempre costumo deixar alguma sugestão. E a sugestão é essa, da gente tentar sempre pensar, né? Será que os nossos problemas são tão realmente difíceis, né? E será que a gente não pode fazer um pouco mais pela outra pessoa, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo nosso semelhante, né? Então, é essa a sugestão. Deixo aqui vocês, se estiverem na companhia do Viktor Frankl. Viktor Frankl, né, professor? Estarão muito bem. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. É uma leitura transformadora que eu recomendo a cada um e a cada um de vocês. É algo que mudou a minha vida e que pode também transformar a vida de cada uma e de cada um de vocês. No mais, agradeço imensamente pela oportunidade. É sempre uma alegria poder estar junto com pessoas que querem servir e que se dedicam a uma causa tão importante. Meus sinceros agradecimentos, estamos à disposição, mais uma vez lá no nosso Instagram, ACBarros, ACBarrosJR. ACBarrosJR. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que é importante, professor, cada vez mais também nós, que nos achamos como cidadãos, que enxergam um pouquinho além do nosso nariz, não é? Participarmos cada vez mais das instâncias decisórias dos nossos municípios, não é? Perfeito. Obrigada, professor. Muito obrigada. Companheiros, hoje nós temos que mais que agradecer esse companheiro nosso, né, companheiro Antônio Carlos, pela essa belíssima palestra, rica em conhecimento, né, e em dividir com todos nós. Agradecer a nossa companheira Onéia, né, que correu atrás disso para fazer todo esse encaixe para nós, né? Foi meio em cima da hora, né, companheiro Jorge? Mas o companheiro Antônio, como diz, é o cara. Ele soube. Que isso? Ele soube passar para nós de coração toda essa vivência, essa sabedoria, né? E eu tenho certeza, companheiro Antônio, o que você fez aqui foi engrandecer ainda mais o coração de cada um de nós, companheiros, para poder ainda mais poder ajudar um pouco as pessoas que mais precisam, né? E conhecer, muitas vezes, aquilo que nós não conhecemos, né? Uma outra realidade, né? Aquilo que, às vezes, a gente, por um descuido, né? A gente passa batido em alguma situação, né? Então, sempre é bom nós se colocarmos no lugar do próximo, do irmão, daquele que mais precisa, né? Então, o que eu tenho para te falar, meu amigo, é obrigado de coração mesmo, viu? Companheiro, a gente tem agora o pagamento aqui dele, viu? Aí, ó. Então, companheiro Jorge, faça essa homenagem ao nosso companheiro Antônio. Companheiro, depois eu vou encaminhar para a companheira Onéia para ela lhe passar. Certificado de apreciação. Governador do Distrito LA6, companheiro Elvis Padovani da Rocha, companheira Laurinda, outorga ao senhor Antônio Carlos Júnior o presente certificado pela excelência de seu trabalho como facilitador da palestra com o tema As Pessoas com Deficiência Visual
na contemporaneidade, lutas, conquistas e perspectivas, realizada no dia 28 de outubro de 2024. Gabinete da Governadoria, Novo Progresso, Pará, 28 de outubro de 2024, assinam eu e o companheiro Elvis, como governador do nosso distrito. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, certificado lindo, viu, companheiro Fechado o Jorge e microfone, governador Antônio. Elvis? Obrigado. Está fechado o seu microfone, companheiro Antônio. O microfone dele está fechado, companheiro Antônio. Continua fechado, companheiro. O pior é que eu não consigo abrir. Eu só consigo fechar. Agora. Abriu? Agora. Obrigado, gente, tá? Só agradecimentos mesmo, tá? Só gratidão. Obrigado pelo certificado muito obrigado, tá? Muito generoso, tá, gente? Vamos fazer aquele registro, todo mundo abrindo suas câmeras para a gente tirar uma foto. Companheiro Olavo, aparece na foto, Olavo. Bora, Onéia, aparece na frente da câmera aí, Onéia. Eu já estou me posicionando. Estou Eu vou tirar embebecida. deitada, companheiro. Eu estou porque estou embebecida. recentemente operada, então não posso ficar sentada. Tá Já? bom. Vamos lá, todo mundo abrindo suas Já câmeras. estou posando. Já estou posando. Eu vou tirar a foto. Ninguém mais vai abrir a câmera? Bom, então vamos lá. Todo mundo sorrindo. 1, 2 e... Foi. Muito obrigado mais uma vez. Companheiros, mais uma vez, muito obrigado por estar neste momento, na plena segunda-feira. Podemos dividindo aqui conhecimentos com cada um de vocês, tá? Gratidão mesmo, tá? E aguardo vocês na quarta-feira, né, companheiro Jorge? Exatamente. Treinamento bem específico do nosso líder do GMT, companheiro Jorge Souza. Vai ter Jorge Júnior. Jorge Júnior, né? É que ele é Souza também, né? Ele é Souza também. E está presente conosco na quarta-feira, tá? Aguardo todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Onéia. Muito obrigado, nosso companheiro Antônio. Obrigado, A porta do Laio sempre estarão abertas para você, meu amigo. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, gente. Obrigada. Uma boa noite para todos. Boa noite.